Abra sua Bíblia comigo no na carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 9. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Quero estar reforçando, hoje à noite nós teremos Santa Ceia, hoje é o primeiro domingo, e recepção de novos membros, no culto à noite, ok? Então um culto festivo, de gratidão ao Senhor, onde nós teremos esses dois motivos dentro da realização do culto. 2 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 6. Paulo vai nos falar sobre a sementeira e a colheita. E nos diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuis para eles e para todos. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graça a Deus pelo seu dom inefável. Amém, irmãos? Esse texto que Paulo nos traz fala sobre um princípio, uma lei espiritual. E eu já tenho falado isso aqui algumas vezes. Assim como no nosso mundo natural existem leis, existe a lei do trânsito, existem as leis das propriedades, existem as leis bancárias, existem leis. A natureza também é regida por leis, a física é regida por leis, uma lei física que nós conhecemos muito bem, e diz assim: dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, no mesmo tempo, não é isso? É uma lei. Não adianta você tentar encaixar aqui não vai, porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço. É uma lei da física, diante de tantas outras leis. No mundo espiritual também existem leis. No mundo espiritual também há regras que Deus colocou. Uma dessas regras é a lei da semeadura. Uma dessas regras é essa lei que Paulo vai nos mencionar conosco a partir do versículo 6 ao 15 de 2 Coríntios capítulo 9. É a lei de semear. Aquilo que nós semearmos, nós colheremos. A palavra de Deus diz que quem semeia vento, colhe tempestade.
Quem semeia vento, colhe tempestade. Aí a pergunta vem, como alguém pode semear vento? Né, presbítero Elias? Como alguém semeia vento? Ora, semeia-se vento quando na sua mão está a semente, e em vez de você lançar a semente, você deixa o lugar da semente sem semente. Deixa no vácuo, né? Deixa ao vento. Paulo vai dizer que essa lei da semeadura, da sementeira e da colheita, é uma lei tão natural e que Deus se agrada daquele que tem coração disposto a obedecer. A obediência é o princípio final de toda lei, porque o Senhor diz que aquele que o ama, o obedece. O princípio de toda lei é a obediência. Quando lá nos mandamentos o Senhor fala, aquele que matar, este morrerá. Quando o Senhor vai falando várias coisas com relação a leis, a princípios instituídos por Ele, para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar. E Paulo começa falando sobre essa lei da semeadura, e olha o que ele diz aqui no versículo 6. Aquele que semeia pouco, colherá muito. Como que é? O que está escrito aí? Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. É um mistério isso ou é natural isso? É natural, não é isso? Eu quero colher milho, então eu vou semear milho, mas eu não preciso de muito milho, talvez um pezinho de milho já me atende, então eu vou semear um. Ah não, mas eu quero um milharal. Então, se eu quero milharal, não adianta eu semear um. Eu tenho que semear com abundância. Então, a palavra de Deus vem e diz, aquele que semeia pouco, pouco colhe. A lei da semeadura fala daquilo que nós semeamos e daquilo que nós colhemos. Ele vai mais adiante e ele vai falar de crer para receber, de avançar para conquistar. Volto a falar, o princípio final de toda lei é obediência. E Deus quer ver a nossa obediência. Por que Paulo fala isso? Se você ler rapidamente aqui no capítulo 9, do versículo 1 ao verso 5, há uma necessidade no povo de Deus. E Paulo dá orientação com relação a levantar as ofertas, porque vinham outros irmãos de outros lugares que estavam passando por dificuldades, e essa igreja de Corinto iria ofertar para ajudá-los. Então Paulo dá essa orientação, e ele diz assim, olha, antes que o grupo chegue aí, vocês já levantem a oferta para não constrangê-los. Então Paulo orienta, e ele vai falar sobre essa lei da semeadura, e ele diz, olha, aquele que semeia, o faz com alegria, aquele que dá, o faça com alegria, aquele que contribui, o faça com alegria, não por necessidade, não por obrigação, porque Deus ama a quem dá com alegria. Jesus, quando ele fala a respeito de ofertar, e ele fala a respeito de esmolas até mesmo, ele diz assim, o que a tua mão direita der, não o saiba a esquerda. Jesus vai falar sobre oferta, e ele diz que nós devemos fazê-lo de coração, devemos fazê-lo com fé, não pensando que vai faltar. Porque quando a gente pensa que vai faltar, eu me lembro do exemplo, tanto de Eliseu quanto de Elias, que foram sustentados por viúvas, e não tinham nada, e os profetas chegaram ali, olha, faz o bolo para mim, porque não vai faltar. Imagina aquela viúva, com um filho, e dizendo, olha, se eu fizer para o senhor, eu não vou ter para comer. E mais, o que eu tenho aqui, só vai dar um bolo e acabou, nós vamos morrer. Não tem mais para onde comer, não tem mais nada. Se ela não obedecesse, se ela não cresce,
que aquele homem que ali estava era um homem de Deus e que a sua palavra, a palavra vinda de Deus, se ela não depositasse nele a sua fé e a sua esperança, de fato, eles morreriam. Então, o princípio de toda a lei espiritual é obediência a Deus, é crer que Deus pode suprir todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. E aí Paulo continua, e ele vai falando que nós devemos fazê-lo com alegria, contribuir com alegria. No versículo 8 ele diz assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça. Por que que ele pode nos fazer abundar em toda a graça? Porque Deus ama a quem dá com alegria. E ele diz mais, ele diz: aquele que contribui segundo estiver proposto no seu coração, com liberalidade, não com tristeza, não com avareza, não com usura. Ofertar, contribuir no reino de Deus é um dos maiores, se não for o maior investimento na nossa vida. Às vezes nós pensamos assim: eu preciso fazer uma poupança, ganhar poupança para o momento que faltar. Eu preciso pagar o meu INSS porque esse dinheirinho é que vai me sustentar lá na minha velhice. Eu preciso fazer uma previdência privada porque essa é que vai... E aí nós começamos a fazer coisas para nos cercar de segurança. Quem é a nossa segurança? É o Banco do Brasil? É a Caixa Econômica? É o governo federal? Que hoje diz uma coisa e daqui a 4 anos, ou melhor, daqui a 1 ano, diz outra? Que você começa contribuindo e as regras são uma, e quando você vai se aposentar as regras são outras? Quem é a nossa segurança? Em quem você pode confiar? A palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem, quer ser enganado. Mas aquele que confia no Senhor e deposita nele a sua fé e a sua esperança, jamais será confundido. O salmista Davi diz assim: fui novo, jovem e agora sou velho, mas eu nunca vi o justo a mendigar o pão. E olha que na época de Davi não tinha INSS, não tinha previdência, não tinha nada. Mas ele diz da fidelidade ao Senhor, da obediência ao Senhor. Ele é o nosso amparo, Ele é o nosso escudo. Ele é em quem nós podemos confiar. Ele, o Senhor dos exércitos, é o seu nome. Paulo vem e ele diz que nós devemos contribuir com alegria e não por tristeza. E por que ele diz isso? Os irmãos lembram aquele exemplo lá em Atos de Ananias e Safira? As pessoas queriam contribuir para receberem glória. As pessoas queriam contribuir para receberem aplausos no meio da igreja, para serem aclamadas. Fulano fez aquilo, ciclano deu aquilo, e as pessoas queriam honra para si, e não estavam fazendo com alegria. Outros o faziam por obrigação. Deus manda que eu dê, então eu tenho que dar. Mas vai faltar. Mas não sei o quê. Mas não sei o quê. E quando assim procedemos, aquele dinheiro não é bênção, aquela contribuição não é bênção, porque nós não confiamos no Senhor. Nós temos que crer que o Senhor pode suprir todas as nossas necessidades. E quando a Bíblia fala em todas, ela não está falando A, B ou C. Ela diz todas as necessidades. Nenhuma ficará fora da graça e fora do alcance do Senhor. Porque aquele que o faz, entendendo que ele está semeando no reino, ele colherá das mãos do próprio Deus bênçãos sem medida sobre a sua vida. Nós somos desafiados a ofertar muitas vezes e de várias maneiras.
Quando nós falamos em ofertas, a primeira coisa que nós pensamos é financeiramente, é dinheiro. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Financeiramente, dinheiro é a última coisa que Deus pensa. Quando nós pensamos em oferta, a primeira coisa que Deus pensa é no seu coração. E Ele diz: filho meu, dai-me o teu coração. A primeira coisa que nós precisamos ofertar não é os meus recursos, não é as minhas propriedades, os meus bens. A primeira coisa que eu preciso ofertar é a minha vida, como aroma suave na presença do Senhor. Porque quando eu oferto ao Senhor a minha vida, tudo o mais que pertence a mim também já está disposto ao Senhor. Quando eu oferto ao Senhor o meu coração, a minha vontade, os meus desejos, os meus sonhos e os meus planos, tudo mais que vem comigo já está nas mãos do Senhor, porque eu ofertei a minha própria vida a Ele. E o que Deus deseja para nós é essa oferta de amor. É a mesma oferta que o seu Filho Jesus deu por nós. O Senhor pagou um preço por nós, não foi um preço de moeda, não foi um preço financeiro. Você não tem um valor financeiro que alguém possa pagar por você. O preço que custou a nossa vida de resgate para o Senhor foi o preço do sangue do seu Filho amado Jesus Cristo. Não tem preço. Não tem preço. Foi a morte do seu único filho. E isso não tem preço. Se alguém te perguntasse: qual é o preço que você quer para que um filho teu morra? Com certeza qualquer pai, qualquer mãe que aqui está diz: não tem preço. Nem todo o preço de todo mundo, se pudesse juntar todos os trilhões de dólares que existem no mundo, não pagaria a vida do meu filho, a vida da minha filha, a vida de alguém. Não tem preço. E foi exatamente esse não ter preço que Deus veio e deu o seu Filho amado por nós. Porque você não tem preço. Você é tão importante para Deus que Deus deu o que Ele tinha de melhor para resgatar você. E a única maneira de tirar você do inferno e trazê-lo à presença dEle era através do sacrifício do seu Filho. E Ele não mediu esforços para isso. A oferta que Deus deu em favor da sua vida foi a vida do seu Filho. A oferta que nós devemos dar ao Senhor não é uma oferta medida, não é uma oferta calculada, é uma oferta da minha vida. Os meus dons, os meus talentos, a minha força, o meu vigor, todos os meus dias pertencem ao Senhor, porque eu oferto a Ele o meu coração. Eu oferto a Ele a minha vida. E todas as coisas que Ele julgar por necessário, Ele assim fará. Quando nós cremos que o Senhor supre as nossas necessidades, Paulo vai dizer que aquele que dá a semente aumentará a vossa sementeira. Quanto mais nós investimos no reino, através da nossa vida, através dos nossos recursos, quanto mais nós investimos no reino de Deus, mais o Senhor aumenta a nossa sementeira, mais Deus derrama bênção sobre as nossas vidas. Eu tenho um princípio, e ele diz assim: a bênção do vaso quebrado. Quem tem vaso, as mulheres aí, né? Vasos dentro de casa, né? Bota água, coloca aquela planta. Experimenta quebrar esse vaso. Deixa ele rachado. Aí você coloca água. O que vai acontecer com a água?
ela vai sair. Aí você volta ali 2 horas depois, poxa vida, eu botei água, mas foi embora. O que você faz? Água de novo. E passa mais 2 horas, e o que acontece? Você vai lá, água de novo. A bênção no vaso quebrado é o que Deus deseja para nós. Aonde você estiver, você deve ser um vaso quebrantado. Sabe por quê? Um vaso perfeito, um vaso sem quebrantamento, é um vaso que só retém bênçãos. Deus abençoa e a bênção só fica para você. E você fica retendo bênção, retendo. Só que chega uma hora que chega no máximo. Deus quer abençoar você, não dá mais, porque você já está cheio, repleto. Mas se o vaso estiver quebrado, se a tua vida estiver quebrantada, Deus abençoa a sua vida, e o que vai acontecer com a sua bênção? Você vai espalhar a bênção que está sobre você para todos aqueles que estão perto de você. E aonde você estiver, você será bênção na vida das pessoas. Sabe por quê? Porque Deus vem lá e derrama a bênção. E a bênção que é na sua vida, ela vai sendo derramada sobre outras pessoas. E quando Deus olha e já está vazio novamente, eu preciso abençoar novamente. Lá vem Deus novamente com bênção na sua vida, porque você não retém a bênção para você. Você é um vaso quebrantado. Você abençoa o outro, e quanto mais você abençoa, mais Deus derrama bênção sobre a sua vida. É fácil de nós entendermos? É fácil de nós entendermos. É esse princípio que Deus fala da sementeira e da colheita. É esse princípio. Quanto mais eu sou bênção na vida de outras pessoas, quanto mais eu sou bênção no reino de Deus, abençoando, ofertando, contribuindo, não por necessidade, não por obrigação, mas com alegria no meu coração, mais Deus tem bênção para derramar sobre a minha vida. Quanto mais eu estou disposto a dar, mais Deus está disposto a derramar sobre nós. E é isso que a palavra de Deus vai terminar falando. Ele nos enriquece com toda generosidade. Ele honra a sua obediência, porque você contribui com liberalidade. Olha o versículo 12 em diante, 11 em diante. Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Quanto mais nós abençoamos, mais nós somos abençoados. Então, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, você possa entender isso. A bênção de Deus não é para nós retermos para nós. A bênção que Deus derrama sobre nós não é só para a minha vida. É para eu compartilhar. É para eu ser bênção na vida do outro. E quando eu sou bênção na vida do outro, de tantas pessoas quanto o Senhor nos der oportunidades, quanto mais bênção eu for, mais bênção eu receberei do Senhor. Se você quer ser uma pessoa abençoada, esteja pronta a dar com alegria.
esteja pronta a ofertar, a contribuir com liberalidade, com amor, crendo que o Senhor supre todas as nossas necessidades. Eu lembro de um episódio mencionado pelo pastor Jeremias Pereira, pastor Jeremias, pastor presbiteriano da 8ª Igreja Presbiteriana em Belo Horizonte. E o pastor Jeremias Pereira, ele disse que uma vez ele estava no púlpito, e era um culto de missões. E naquela hora da oferta, Deus veio ao seu coração e falou: oferte tanto. Aí ele falou assim: tá louco, não vou fazer isso de maneira nenhuma. Porque aquele tanto que Deus mandou ele ofertar no seu coração era o valor do seu salário inteiro, de um mês inteiro. Aí ele lá no culto, o culto acontecendo, e Deus lá no coração dele: oferte tanto, pegue o cheque aí e oferte. E ele vivendo os seus conflitos, ele disse: isso não é voz de Deus não, isso é o diabo que está mandando eu ofertar. E aquela briga interna, o culto todo acontecendo, aquela briga, e Deus falando no coração dele: oferte, eu estou mandando você ofertar. Até o momento que ele viu que não tinha jeito, não tinha como fugir da presença do Senhor. E ele pegou o cheque, fez o cheque do seu salário inteiro e depositou no gasofilaço. Ele compartilhou conosco que naquele mês, aonde teoricamente ele passaria por grandes dificuldades, porque alguém sem um mês de salário, fica difícil, fica estreito o negócio. As contas vêm, os compromissos. Aquele mês, ele recebeu vários convites para pregar em vários lugares. Ele recebeu ofertas da onde ele nem sabia que viria oferta. De maneira que não somente deu para suprir as suas necessidades naquele mês, como sobrou com abundância. E ele menciona como é bom confiar no Senhor. Como é bom saber que Deus supre as nossas necessidades. Como é bom nós não confiarmos em nós mesmos. Como é bom saber que há um Deus acima de nós e que vela por nós, e que cuida de nós e que quer o melhor para nós. Um Deus que conspira a nosso favor. Como é bom obedecer à voz daquele que nos chamou para tão grande salvação. Que o Senhor esteja nos abençoando. Vamos ficar de pé para nós orarmos? Dobre sua cabeça onde você está. Eu quero desafiar você nessa manhã a ofertar ao Senhor. Mas lembre-se que a primeira oferta que Deus deseja do teu coração é a sua vida. O que Deus deseja de você é a sua vida. Seus dons, seus talentos, seu tempo, sua adoração. Então, nesta manhã, oferte a sua vida ao Senhor. Coloque a sua vida no altar do Senhor. Entregue a sua vida no gasofilaço de Deus nessa manhã. Coloque o seu coração diante dele. Diga: Deus, a minha vontade é pertencer ao Senhor. Coloque a sua força diante do Senhor. Deus, a minha força é servir ao Senhor. Coloque a sua inteligência a serviço do Senhor. Deus, toda a sabedoria que eu adquiri, que eu tenho, está a serviço do Senhor. Tudo, Pai querido, que eu sou, eu quero ofertar a Ti nessa manhã. Oferte ao Senhor.
a sua vida, o seu coração, os seus dons e os seus talentos. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer. Oferte ao Senhor a sua vida nessa manhã, meu querido, minha querida. Como oferta de amor e sacrifício, quero a minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar Deus bendito, Pai. Nós estamos aqui como povo do Senhor e nós queremos nessa manhã ofertar as nossas vidas ao Senhor. Ó Deus, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, nós queremos colocar diante do Teu altar nessa manhã. Pertence a Ti, ó Pai. Ó Deus, os nossos dons, os nossos talentos, a nossa inteligência, a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, a nossa força, o nosso vigor, tudo que nós somos, nós queremos colocar diante do Teu altar nessa manhã. Ó Deus, o Senhor nos deu o que o Senhor tinha de melhor. O Senhor nos deu o Teu Filho amado Jesus Cristo. E como expressão de gratidão, de louvor ao Senhor, ó Deus, nós não podemos fazer nada mais e nada menos do que dar ao Senhor a nossa própria vida. Ó Deus, receba a nossa vida no Teu altar. Receba, Senhor, a nossa vida no Teu trono de graça nessa manhã. E que o Senhor possa nos usar, o Senhor possa, ó Deus, tomar-nos, ó Deus, nas Tuas mãos. O Senhor possa fazer aquilo que o Senhor bem entender das nossas vidas para o louvor da Tua glória. Ó Deus, eu quero pedir a Tua bênção sobre a Tua igreja que se reúne nesse lugar. Ó Deus, que a Tua bênção seja derramada continuamente sobre as nossas vidas. E que nós, como vaso nas Tuas mãos, quebrantados que o somos, que nós possamos ser bênção na vida de tantas pessoas, de tantas quantas o Senhor nos der a oportunidade de abençoar.
Ó Deus, e quanto mais bênção o Senhor derramar sobre nós, mais bênção nós queremos ser na vida das pessoas, para que o Teu nome seja glorificado, para que a Tua graça seja exaltada e para que o Teu amor seja reconhecido de todas as pessoas. Abençoa-nos, ó Deus, e que os povos, que as pessoas que estão lá fora possam olhar para dentro da Tua igreja e falar: ali está um povo abençoado por Deus. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor fala ao nosso coração. E que continuamente o Senhor possa receber das nossas mãos as nossas ofertas, como expressão de gratidão, de louvor e de adoração ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós choramos, agradecidos por tudo. Amém, Senhor Deus.